Aceitou. Ok. Boa noite, pessoal. Eu sou a Anelisa, né? Uma das coordenadoras do SIG Neurodivergência, junto com os meus parceiros que vão se apresentar em breve. E, hoje a gente gostaria de apresentar para vocês o professor Umbelino, que vai ter, né, que está nos honrando com a presença dele na nossa primeira. Como que a gente chama, gente? Live, Gusta? Evento? Nossa reunião, oficializando a Reunião. reunião das É, pessoas que isso. gostam de estudar temas difíceis de se encontrar na literatura, a partir de uma perspectiva contextual, dois dedos mais humanizada. Pessoas corajosas que gostam disso. Nós podemos oficiar como o clube da Luluzinha, um grupo de estudo, um grupo de pesquisadores inovadores, o nome que vocês quiserem dar. Aproveite e se apresente, então, senhor Gusta. Eu sou o Gustavo. Eu sou uma das pessoas que perturbou a Érica desde antes da CBS para criar isso aqui. Eu acho que eu estava muito no pé dela. E nós encontramos algumas pessoas nessa jornada. Eu fui a pessoa que ajudou a criar o grupo para as pessoas caírem dentro e a gente poder construir. E se eu fui aí 50% criando as coisas, Deus deu de presente, ou alguma coisa superior, Rogério, que essa pessoa perfeita que embarcou com a gente, e a Ana que embarcou tentando completar esse triunvirato para construir tudo com mais ordem possível. E aí, agora quem vai se apresentar é a nossa doutoranda fantástica. É bom ter amigos, né, gente? Esse Gustavo. Ai, gente, então, como o Gusta e a Ana disse, eu sou a Rogéria, uma das coordenadoras aqui do SIG, né? E falar bem rapidinho para nossa estrela hoje aqui, que a gente vai ter o prazer de ouvir aqui um Belino. E a gente veio da SBS Internacional com essa ideia de criar esse SIG e quis o destino que essas duas pessoas maravilhosas estivessem juntas aqui e com todos vocês. Isso está tornando uma realidade cada vez mais forte, porque tem muita coisa para poder falar quando a gente fala de neurodivergência e neurodiversidade, né? Então vamos ouvir o Umbelino. A Ana vai fazer uma apresentação dele, Ana? Vou fazer uma breve Ótimo. entrada e aí o professor Umbelino pega a palavra. O professor Umbelini, ele é psicólogo clínico, ele atua com terapias comportamentais contextuais ACT, FARP e terapia focada na compaixão. É pessoa no espectro autista e altas habilidades e superdotação. Pós-graduando em avaliação e atendimento psicoterapêutico de adultos autistas pelo Instituto Adultos no Espectro, se forma ano que vem. Doutor em psicologia pela Universidade Federal de São Carlos, na linha de pesquisa sobre comportamento e cognição humana, mestre em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, na linha de pesquisa sobre cultura e subjetividade contemporânea, e graduado em psicologia pela Universidade Federal do Ceará, e também graduado em letras, português e literaturas vernáculas pela mesma universidade. Poeta e escritor, com um livro que ele deve mostrar para gente, né? Ah, O tá ali, Eu. tá ali atrás. Depois você posta no grupo, então. Meu Eu e Outros Traumas, de 2023. Ele é docente de psicologia em disciplinas de intervenções clínicas comportamentais e psicopatologia. Seja bem-vindo, professor Umbelino. É um prazer para Obrigado. todos nós receber você aqui. Ah, muito obrigado. É, me deixa muito satisfeito e muito feliz o entusiasmo de vocês e estou me sentindo muito bem considerado e reconhecido. Obrigado. Para hoje, para honrar, né, essa criação desse SIG agora eu esqueci, neurodivergência ou neurodiversidade? O nome do SIG. Neurodivergência. O SIG Neurodivergência. Que foi
a criação desse SIG que me trouxe de volta para a CBS. Eu já fiz parte da CBS Brasil, tinha me afastado, e aí para mim fez sentido de voltar, né, com vocês. Então, isso para mim é significativo também. Então, gente, eu preparei ah, só acertar a tela aqui, que é para compartilhar, porque ele me dá duas telas, que eu vou apresentar slides, né, para trazer uma discussão para vocês com a abordagem contextual das neurodivergências. Agora me responda se o slide está passando. Tá? Ótimo. Então, nessa apresentação, eu vou abordar, ao longo da apresentação, esses 3 pontos. O que seriam neurodivergências, que é por onde a gente vai começar. Em seguida, o que seria uma abordagem contextual das neurodivergências. E, por fim, finalizar com uma discussão sobre o paradigma da neurodiversidade, enquanto um movimento que tem cunho político, e a noção da biologia e da biologia evolucionista, que é uma das bases filosóficas, né, para o contextualismo funcional, sobre a noção de construção de nicho. Ok? A minha fala, ela vai levar cerca de 30 minutos, 35 minutos, tá bom, gente? Aí a gente vai ter discussões e perguntas em seguida, tá bom? Ok. Então, para começar, o que seriam neurodivergências? Eu quero trazer essa discussão sobre neurodivergências contextualizando em relação ao campo da psicopatologia, porque é por aqui que a gente começa. Quando a gente está falando de neurodivergência, a gente primeiro parte do campo da psicopatologia. E o que é a psicopatologia? É o ramo da ciência que trata da natureza essencial da doença mental, suas causas, mudanças estruturais e funcionais associadas a doenças mentais e suas formas de manifestação, ou seja, manifestação das doenças mentais. O campo da psicopatologia, ele estuda isso. E só que o que é uma doença mental? O que é definido como patológico? Como diferentes autores da área da psicopatologia discutem, e aqui eu estou tomando como base um capítulo excelente do livro sobre habilidades terapêuticas, organizado pela professora Cláudia Oshiro e a professora Joana Vartanian. Tem um capítulo muito bom lá, excelente, trazendo uma discussão sobre o diagnóstico psiquiátrico na perspectiva da clínica analítico comportamental, que está alinhada totalmente com a perspectiva do contextualismo funcional que a gente está trazendo aqui. E elas trazem muito bem que a definição do que é patológico ou saudável se dá por critérios estatísticos, ou seja, normal é aquilo que aparece na população mais frequentemente. E patológico é aquilo que desvia da média, desvia dessa maioria e está associado a sofrimento, ok? E aí, no caso da gente falar de doenças mentais ou psicopatologias, a gente está falando de diferenças comportamentais, diferenças na forma do indivíduo se comportar, sentir ou pensar, e que, que isso traz sofrimento significativo para o próprio indivíduo ou para aqueles do seu convívio. Aí, vamos pensar uma coisa, discutindo aqui. Esses exemplos aqui na tela são transtornos mentais ou neurodivergências? A gente pode chamar isso de doenças ou de atipicidades. Depressão maior, ansiedade social, fobias, personalidade borderline, disfunções sexuais, transtorno de estresse pós-traumático, disforia de gênero, abuso de substâncias, bulimia. A gente tem uma tendência a chamar isso de transtornos mentais ou de neurodivergência. Eu entendo que eu acredito que a maioria de vocês está pensando que a gente vai considerar esses casos aqui de transtornos mentais. Por quê?
Porque um dos maiores determinantes causais desses quadros são determinantes contextuais, são fatores que estão relacionados à história de vida da pessoa ou ao o contexto em que ela está vivendo que leva a esse tipo de adoecimento. Eventos que aconteceram, coisas externas ao indivíduo que levaram a, a, a desenvolver essas psicopatologias. Só que, obviamente, considerando também os fatores biológicos que são ativados ou alterados em cada um desses casos, também os fatores de, como eu falei, de história de vida e de eventos que a pessoa passou na vida dela, e como tudo isso se expressa, cada um desses se expressa na história daquele indivíduo, depende também do grupo, da cultura, do meio social que aquela pessoa faz parte. Então, assim, a tendência da gente é considerar esses aqui como transtornos, né, e não neurodivergências. E uma discussão que as autoras trazem no capítulo, que é uma discussão bem geral sobre psicopatologia, elas vão falar pensando nesse tipo de transtorno aqui, tá? Como a maioria da literatura sobre psicopatologia, não discute as neurodivergências, e se discute mais esse tipo de questão aqui. E elas falam assim, olha, diagnósticos psiquiátricos se destacam dos demais tipos de diagnósticos por não utilizarem substratos biológicos para sua definição, ou seja, por não serem redutíveis às alterações ou funcionamentos fisiológicos. Ainda assim, o caráter médico dos diagnósticos pode levar à atribuição de um determinismo biológico para essas condições. Sim. Então, assim, esse tipo de transtorno aqui não tem substrato biológico na definição. O que os causa são fatores mais contextuais. Só que a tendência geral é entendê-los como tendo um determinante biológico por eles estarem dentro do campo médico, no caso, psiquiátrico. E, gente, a gente, assim, com todos têm algum componente biológico, sim, pelo funcionamento do organismo que fica alterado em cada um desses casos. Desses e de tantos outros. Aqui são exemplos gerais, tá bom? Agora o seguinte, vamos pensar. E superdotação? E deficiência intelectual? E autismo? E transtorno do processamento sensorial? E TDAH? E bipolaridade? E esquizofrenia? E síndrome de Down? Dislexia, dispraxia, descalculia? E síndrome de Tourette? São transtornos mentais ou neurodivergências? São doenças ou são atipicidades? Com exceção de superdotação, todos esses outros você encontra no DSM, Manual Diagnóstico de Doenças Mentais. E você encontra na CID também, Classificação Internacional de Doenças. Ou seja, são considerados doenças, são considerados transtornos, com exceção da superdotação, que não é doença, fica claro que é uma atipicidade. Só que até a superdotação, ela é uma anormalidade. Ela, em termos estatísticos, ela é um desvio da norma, né? O indivíduo que tem essa característica, ele também está diferente da média populacional. E pode ter muitos sofrimentos associados. Aqui, a gente está falando de neurodivergências. Por quê? Porque a gente está falando de condições que têm substrato biológico como determinante. Até um tempo atrás, não se tinha, dependendo das teorias que se tinha, do avanço da ciência, e no caso das neurociências, não se tinha muito claro qual era a causa do autismo, nem da bipolaridade, nem da esquizofrenia, que eles eram mais associados era o que tinha em voga, né, até os anos 50, 60, não tinha estudo de neurociência, ainda se utilizavam teorias psicodinâmicas para explicar a causalidade dessas neurodivergências. Hoje, com os avanços em neurociência, a gente já tem claro que todos esses casos aqui
é devido a alguma alteração no funcionamento cerebral por causa genética. Então, assim, quando a gente está discutindo psicopatologia e neurodivergência, a gente tem esses dois determinismos, o biológico, do tipo, e isso aparece no discurso na clínica também, em discursos assim, ó, eu sou assim pois eu nasci com um cérebro diferente. E a gente tem fatores contextuais, como em considerações que pode aparecer na clínica também, bom, eu estou deprimido porque ninguém me entende. E é preciso ter claro que eu concordo aqui com os autores, que tem um entendimento superficial se você entender que os genes são inatos e imutáveis, e também é superficial você pensar que o ambiente é facilmente passível de mudança. Mesmo no caso das neurodivergências, que a gente tem uma determinação genética e na estrutura cerebral e no funcionamento cerebral, essa determinação da própria genética, hoje se sabe muito bem que ela também é influenciada pelo ambiente. Ela também tem relação com o contexto. E o contexto também, ele também, não, eu concordo com as autoras, ele não, nem todo contexto é facilmente passível de mudanças. Então, você tem o determinismo, seja biológico ou contextual, dependendo muito do caso em que você está tratando. E a noção de neurodivergência, ela é política. Ela foi proposta pela Judy Singer, essa senhora aqui. Ela fez a proposição do conceito de neurodivergência e neurodiversidade nos anos 90. E em uma entrevista recente no The Guardian, lá no ano passado, ela colocou assim: neuro foi uma referência à ascensão da neurociência. Diversidade é um termo político. Originou-se com o movimento dos direitos civis dos negros americanos. Biodiversidade também é um termo realmente político. E como palavra, neurodiversidade descreve toda a humanidade. Mas o movimento da neurodiversidade é um movimento político para pessoas que querem seus direitos humanos. A noção de neurodiversidade, ela é política. Por quê? A gente está falando de variações genéticas naturais no desenvolvimento cerebral que levam a atipicidades em como o indivíduo responde aos contextos. Ou seja, mudanças genéticas e cerebrais que levam a mudanças no comportamento, na forma de expressar, no comportamento, na forma de expressar sentimentos e até na forma de pensar. Eu sei que, no geral, que dentro da perspectiva contextualista funcional, a gente entende pensamento e sentimento como comportamentos também, mas para fins de comunicação mais simples, eu estou dividindo essas três palavras, tá? E reconhecer que diferentes estruturas e processos neurológicos resultam nisso, né? Em modos distintos de pensar, aprender e se comportar. E aí, esse é bem importante porque a gente está falando de se opor à norma, a ideais, a regras sobre como alguém deve se comportar. E é bem importante porque como a gente está falando de um determinismo biológico, vão ter maneiras de pensar, aprender e se comportar que elas vão ser diferentes e não vai ter como mudar tanto isso. Ou não vai ter como mudar alguns padrões pelo determinismo físico, o determinismo do organismo. Ok, eu vou ponderar esse que eu estou afirmando, certo? Puxando para o contextualismo. Mas uma parte da questão das neurodivergências é entender que existem atipicidades. Tá? E a discussão sobre tipo, os conceitos psicopatológicos e os diagnósticos, em muitos casos, ela pode ser questionada porque você não encontra um substrato biológico e quando você olha totalmente para o contexto, você poderia trabalhar sem
sem utilizar diagnósticos, uma perspectiva comportamental só de análise de contingência e análise contextual da relação de como o indivíduo se comporta em relação ao meio que ele está e como isso é determinado, você pode fazer análise de caso sem olhar para diagnóstico, olhar só para como aquele indivíduo está se comportando. Só que o diagnóstico ele se mostra útil. Por quê? Porque facilita identificar padrões de comportamento previsíveis. Cada um desses diagnósticos aqui, tanto desses em que é mais determinado por fatores contextuais, como das neurodivergências, a gente está falando de padrões de comportamento previsíveis. Você encontra esses padrões de comportamento em diferentes indivíduos. Vai ser igual um ao outro? Não vai. Mas tem muitas semelhanças, o que permite você afirmar que ali existe uma categoria diagnóstica. E com isso, permite organizar o conjunto de pesquisas sobre aquele padrão. Ou seja, a gente, enquanto cientistas, a gente consegue estar falando do mesmo fenômeno e com isso, sistematizar tratamentos que comumente funcionam para quem tem aquele padrão. E assim, e também tem uma outra utilidade até para quem é diagnosticado, você compreender que se trata de algo que afeta não só você, mas outras pessoas também com aquela condição. Alguém está com o microfone ligado. Vocês aí que estão de host, tenta mutar essa pessoa. Ok, vamos para a segunda parte. Então, o que seria uma abordagem contextual das neurodivergências? A abordagem contextual das neurodivergências, a gente está falando aqui da ciência comportamental contextual. Em inglês, é a Contextual Behavioral Science, cuja sigla é a CBS. Por isso que a gente está aqui no SIG Neurodivergência da ACBS Brasil, capítulo brasileiro, né, enfim, aqui no Brasil. A ACBS é isso, a Associação da Contextual Behavioral Science, para quem não conhece. E nessa perspectiva, é uma perspectiva de ciência do comportamento, do estudo do funcionamento humano, e ela é principalmente voltada, ou melhor, é principalmente estudada e trabalhada por psicólogos, psicopedagogos, alguns antropólogos e médicos, tá? E nessa perspectiva, a gente compreende o comportamento humano a partir de uma perspectiva que a gente chama de contextual. E o que isso quer dizer? A gente considera muito mais o ambiente e as circunstâncias em que o indivíduo está inserido e como ele se comporta, como ele age nessas circunstâncias e nesse ambiente. É oposto de abordagens internalistas. Com abordagem internalista, uma abordagem internalista é aquela que procura investigar principalmente fatores internos ao indivíduo, de um funcionamento mental interno, de estruturas internas ali do indivíduo. Dentro de uma perspectiva contextual, a gente tende a buscar os determinantes da ação de um indivíduo naquilo que está ao redor desse indivíduo. Principalmente, tá? Mas não exclui fatores internos, mas o foco principal está nas circunstâncias, no contexto, no ambiente. E parte de uma tradição de pesquisas e filosófica do B.F. Skinner, ok? Que é um dos fundadores do behaviorismo radical e da análise do comportamento. E o Skinner, ele trazia já nas discussões dele na década de 70 e 80, que o comportamento dos organismos é um campo único no qual tanto a filogenia quanto a ontogenia devem ser levadas em conta. Eu estou destacando aqui essa fala dele, citada pelo Steven Hayes e o David Long, num livro de estudos sobre RFT, que eles estão discutindo fatores determinantes do comportamento, e já corroborados por Skinner, né, que, considerando tanto a filogenia, ou seja, os fatores genéticos,
filogenia, aquilo que é herdado e transmitido dentro da história da espécie, e aqui então a gente está falando da espécie humana enquanto um organismo que tem evoluído em processos de seleção natural. E o Skinner ele também considerava que a história, como ele fala assim, toda a história será eventualmente contada pela ação conjunta das ciências da genética, comportamento e cultura. Isso é bem importante porque o nosso ponto de vista dentro do contextualismo funcional segue essa tradição de pensamento aqui, que nós vamos buscar explicar um comportamento, entender por que que o indivíduo se comporta de um certo jeito, olhando para fatores genéticos, para os fatores de aprendizagem, como ele aprendeu a se comportar daquele jeito, e o meio social em que ele está inserido e como isso, dentro de do grupo que ele faz parte, ou da comunidade que ele faz parte, ou da sociedade que ele faz parte, isso é transmitido de uma geração para outra. Como isso é passado, seja por regras, seja por exemplos, por modelos, ou seja, o que compõe a cultura daquele indivíduo. E aí, nessa perspectiva, um transtorno psicológico ele não é uma entidade fixa, mas um padrão de comportamento mantido por contingências ambientais adoecedoras. Na perspectiva contextualista, funcional, todos aqueles transtornos, eles precisam ser eles são olhados principalmente focalizando as contingências ambientais, ou seja, as circunstâncias em que aquele indivíduo está inserido e ele se comportando e aprendendo a agir, a se comportar, a viver naquele ambiente, só que é um ambiente adoecedor que pode levar àquela forma de se comportar que traz sofrimento. E aí o foco do tratamento é na alteração dessas contingências, para promover mudanças de comportamento que mais adaptativas. E o conceito de função, na perspectiva do contextualismo funcional, o conceito de função, ele é muito importante, porque sempre nós vamos olhar para a função de um comportamento. E o conceito de função, você pode perceber na forma como ele é utilizado nos textos que ele traz duas noções, o conceito de função, a função adaptativa e a função probabilística. O que é a função adaptativa? É a relação entre o comportamento e os eventos apetitivos ou aversivos que o indivíduo pode encontrar. Um evento apetitivo, gente, geralmente são coisas que atendem a uma necessidade do indivíduo e que ele busca, geralmente são eventos assim, como, por exemplo, um apetitivo básico que eu estou precisando nesse momento, que é água. Eu estou com sede. E aí eu me aproximo desse evento, desse objeto e imito esse comportamento. Outro, atenção e reconhecimento. Os meus colegas aqui no início da apresentação fizeram toda uma apresentação muito, muito entusiasmada, muito polida e muito gostosa de ouvir, os sorrisos. Isso tudo são eventos apetitivos em relação aos meus comportamentos sociais. E fazer uma apresentação, apresentar, ser agradável, isso tem uma função adaptativa em relação a esse tipo de evento. O que é diferente dos aversivos, que são eventos aos quais tendem a ameaçar o organismo. E a nossa tendência diante dos aversivos é nos afastar deles. O que leva a gente à segunda noção de função, que é a função probabilística, que é como essa interação com o ambiente influencia a repetição de comportamentos. E isso envolve os conceitos de reforço e punição, muito bem descritos e estudados pelo Skinner. Então, resumindo, função adaptativa é que algumas funções comportamentais aumentam o contato com certas coisas ou reduzem o contato com certas coisas, certo? E a função probabilística é quando o comportamento funciona para obter uma recompensa, a pessoa tem mais probabilidade de repetir esse comportamento no contexto que recebeu essa recompensa. Isso aqui é o processamento isso aqui é o processo de reforçamento, tá? E quando um comportamento não obtém uma recompensa ou incorre em um custo, a pessoa ela tem menos probabilidade de repetir esse comportamento
no contexto em que não recebeu essa recompensa ou incorreu em custo, certo? Isso aqui é o processo comportamental de punição. E na clínica, na nossa prática, a gente trabalha com algumas questões para avaliar as funções, tanto a adaptativa quanto a probabilística, que são dois lados da mesma moeda, certo? Do que é uma função comportamental, do que é a função de um comportamento. Ou seja, fazer isso me aproxima de quais apetitivos, fazer isso me afasta de quais aversivos, me aproxima de quais apetitivos, me afasta de quais aversivos. E o que que eu estou conseguindo produzir, ou do que eu estou tentando me proteger? E quando eu vou olhar para a função probabilística, o resultado do que eu faço me influenciar agir em que direção? E eu repito aquilo, eu paro, então eu aperfeiçoo, eu faço diferente. Aqui são os processos de reforçamento, punição, extinção. Elas aparecem nesse tipo de pergunta que a gente utiliza muito na clínica para investigar o que está determinando o comportamento. Identificar o que está determinando o comportamento é aquilo. Por que que essa pessoa está fazendo isso? É identificar a função, certo? E nessa perspectiva do contextualismo funcional, por exemplo, a gente não foca na forma de uma ação nem no conteúdo do pensamento. Então, assim, não importa se uma ação é adequada, não importa se um pensamento é real ou se é imaginário, não importa se um sentimento é normal. O que importa para a gente é focar na função em relação ao contexto. Ou seja, como que aquilo ali está direcionando o meu comportamento. Então, por exemplo, pensamentos assim, eu não sou normal, eu sou deficiente, eu não valho nada. Eu vou substituir isso por ideias positivas, dentro de uma perspectiva do contextualismo funcional, não vai ser o foco, porque se eu for tentar substituir isso por ideias mais positivas sobre mim, fazer esse trabalho direto para substituir esses pensamentos, eu estaria focando no conteúdo, entendendo que esses pensamentos eles são irreais e a gente precisa substituir por coisas reais. Mas a gente olha numa perspectiva até filosófica, mais do pragmatismo, e olhando para a função. Ou seja, qual é a função adaptativa deles? Então, eles surgem em quais circunstâncias? E eles me influenciam a agir de que maneira? E o que que eu posso fazer com eles? Que eu posso fazer com eles? Então, eu poderia colocar uma pergunta assim: como que você pode se relacionar com esses pensamentos de uma maneira que te incentive a buscar uma vida com mais sentido e beleza? E como esses pensamentos podem te influenciar a buscar aquilo que é mais precioso na sua vida? Vejo que essa forma de colocar uma questão como essa, de responder a um pensamento desse, ela ela está olhando já para o que eu faço com isso. Qual é a função disso em relação aos meus outros comportamentos, às minhas outras ações? E aí eu dou um uso para isso. Um uso mais adaptativo. E aí o foco, trabalhando com todas a psicopatologia, o nosso foco mais é em processos. Processos que são transdiagnósticos. Por isso que na literatura atual, alguns autores da, da ciência comportamental contextual, eles têm proposto uma psicologia baseada em processos, certo? Alguns exemplos de processos: ruminação, preocupação, alexithymia, experiencial, baixo controle inibitório, anedonia social, desregulação emocional, déficit em tomada de perspectiva, déficit em autocompaixão, etc. A gente tipo assim, eu não vou curar o autismo do meu paciente, eu não vou curar o TDAH, eu não vou curar a superdotação, eu vou focar em classes de comportamento generalizadas. Aqui são classes comportamentais enormes, né? Que são compostas por várias subclasses comportamentais, que são determinadas por fatores contextuais, que podem, sim, essas aqui que está trazendo sofrimento pro meu paciente, além dos seus relacionamentos, que podem estar, de como essa pessoa ela é considerada pelos outros. E uma coisa que eu vou discutir também sobre como que está tendo adaptações no seu ambiente.
na perspectiva de um contextualismo funcional, a gente tem foco em processos transdiagnósticos. E outra, a gente tem uma abordagem centrada no indivíduo, semelhante a uma tradição de psicoterapia trazida nos anos 80 pelo Carl Rogers, que, com a psicoterapia analítica funcional, da FAP, da Mavis Tsai e do Robert Konenberg, eles trouxeram muito essa tradição de psicoterapia focada na pessoa, focada no indivíduo. E lá no livro de 2017, do FAP Made Simple, do Jonathan Canter, da Mavis Tsai, do Robert Konenberg, eles trazem assim, olha, por assim dizer, o cliente sempre tem razão. Você tem que tomar cuidado com qualquer tendência sua de rejeitar ou distorcer os clientes e as suas experiências. Se você fica tentando preservar a sua conceituação de caso, você tipo assim, isso aqui que o meu paciente está fazendo não bate, não é de acordo com a teoria, não é de acordo com o que a teoria está dizendo que ele deveria se comportar. E aí você ficar tentando encaixar isso. Aí eles falam, não, ó, em vez disso, ouça, observe e veja o que funciona. Aí eu acho bom destacar isso aqui que eles falam. Ó, os clientes podem não se comportar como achamos que deveriam, mas ainda assim estão se comportando exatamente como deveriam. Ou seja, como o meu cliente está se comportando é de acordo com as contingências que estão determinando seu comportamento. E aí, quando eu estou falando de neurodivergência, eu estou falando dos fatores contextuais, mas também do que tem de funcionamento cerebral ali que vai determinar o jeito que ele vai se comportar. Tá? Então, assim, eu tenho ressaltado que nas neurodivergências a gente tem determinismo biológico, vão ter maneiras de se comportar de cada um daqueles casos que a causa é cerebral, tá? Só que ainda assim a gente precisa ressaltar os fatores contextuais dos processos de aprendizagem, tá? Eu tenho uma forma de pensar que eu busco sempre uma dialética também. E eu acho importante essa discussão aqui também no livro de FAP, o último, né, do Jonathan Canter, do Roma, enfim, que eles falam assim, olha, não é de surpreender que para muitas pessoas que buscam psicoterapia, uma maneira pela qual elas ficaram estagnadas é por não conseguirem ver suas próprias ações em contexto. Elas ficam atoladas em autoatribuições negativas e generalizadas. Por exemplo, eu sou um perdedor, eu não sou amável, e assim por diante. Então, ao ajudá-las a ver seu comportamento em contexto, podemos ajudá-las a alcançar uma postura mais autocompassiva, que é quando você vê assim, olha, você fez isso muito, mas é devido. Olha as condições em que você está vivendo, olha as condições em que você cresceu. Você pode pensar, eu sou um perdedor, eu sou falho, eu sou deficiente, mas olha eles falam, ó, vamos olhar para o contexto e para a função do comportamento. Porque você olhando para o contexto, você tem uma visão muito mais compassiva. Então, assim, quando eu afirmo, eu sou autista, isso é uma autoatribuição generalizada? É reducionista do meu self. Gente, eu descobri, né, com um diagnóstico tardio. Falei, nossa, então esse monte de coisa aqui que eu passei na vida, esse monte de mal entendido que eu já me meti, esse monte de gafes que eu cometia, que eu cometo ainda, Afirmar eu sou autista. é, tem a ver, é porque eu sou autista. Só que se eu resumo, se eu ficar só nisso, como se tudo que eu fizesse, tudo que eu me comportasse foi devido ao autismo, eu estou me reduzindo, eu estou reduzindo quem eu sou. Há uma autoatribuição generalizada. E isso é um problema também. Eu preciso olhar para o meu comportamento dentro do seu contexto, dentro dos processos de aprendizagem. E isso que eu estou afirmando aqui é uma posição do contextualismo funcional, é uma perspectiva da ciência comportamental contextual. Eu afirmo, eu sou neurodivergente. Me faz desconsiderar o contexto? Faz, porque eu estou colocando a causa dos comportamentos no funcionamento cerebral. Então, assim, o nosso desafio é colocar uma causa biológica na direção de uma postura mais compassiva. E lembrar dos três fatores: biológicos, genéticos, filogenéticos, que é uma camada da determinação do comportamento. A outra, daquilo que tem de aprendizagem, de experiência de vida individual. E
os fatores do contexto social da pessoa, da cultura que ela faz parte, do grupo que ela faz parte, da comunidade que ela faz parte. Essas três dimensões, elas são determinantes do comportamento. Só que dependendo do caso, uma dessas três dimensões, ela tem um fator mais forte. E nessa perspectiva contextual, a gente também... Quer falar, Annalisa? Ah, é que eu vi você fazendo assim. Tá. Então, nessa perspectiva contextual, a gente faz também uma crítica à noção de déficits e de talentos. Por quê? Porque a gente está tratando aqui de um responder relacional arbitrário de comparação. O que é um déficit, um deficiente? É uma apresentação de um comportamento ou de um nível de habilidade ou de uma capacidade em relação a uma norma. E um critério estatístico, literalmente estatístico. E o talentoso também. Se você colocar pensar só nos déficits, só nos talentos, só nesses termos estatísticos, você está perdendo o contexto. Por quê? A deficiência ou o talento não é inerente ao indivíduo. Depende do contexto sociocultural que aquele indivíduo esteve e está. Porque o contexto sociocultural pode tanto evidenciar as dificuldades de adaptação, ou então, e também proporcionar condições para favorecer isso. Você pode ter um indivíduo com altas capacidades, e superdotação, e ele não apresentar os seus talentos, porque o contexto não favoreceu. Tanto que tem autores que consideram altas habilidades de superdotação deveria se chamar de altas capacidades e não de altas habilidades, porque às vezes o indivíduo ele não tem uma alta habilidade, mas ele tem uma capacidade, só que aquilo não foi favorecido pelo contexto. Assim como você pode ter uma pessoa com deficiências, mas num contexto muito favorável, e aí ela parece o quê? Normal. Ou ela pode até parecer talentosa, porque o contexto favoreceu bastante. Então, a própria noção de deficiência, de talento, de normalidade, você tem que olhar ela dentro do contexto sociocultural que o indivíduo está inserido. E isso é uma perspectiva também ideográfica, ou seja, que você olha para como o indivíduo ele se desenvolveu em relação ao seu antes e o seu depois, o seu passado e o seu presente, dentro do seu contexto atual. E aí, nessa perspectiva, a gente vai valorizar os recursos que cada pessoa utiliza para se adaptar, e sem forçar uma adequação à norma, que ela possa ser prejudicial. Isso é bem importante. Eu, isso aqui por exemplo, treinamento de habilidades sociais com autistas. Se você quer trabalhar com a forma de se relacionar, de se comunicar neurotípica, você vai estar forçando um autista a situações muito desconfortáveis. E querer parecer alguém normal, parecer como que é alguém com toda aquela habilidade de assertividade, de de estar em grupo, de se comunicar com as pessoas de modo geral. Então, isso precisa ser contextualizado também. E o foco no contextualismo funcional é a gente promover ambientes facilitadores. A gente não vai olhar para fora. Então, vamos identificar as potencialidades dos nossos clientes, dos nossos pacientes, e vamos promover, junto com a rede de apoio, um ambiente que facilite o desenvolvimento dessa pessoa. Vamos olhar para fora também. A gente vai trabalhar desenvolvimento de habilidades? Vamos! Só que ela precisa ser olhada também dentro do onde a pessoa está, porque não adianta se você não tem um ambiente também favorável. E, muitas vezes, o próprio terapeuta, ele vai ser esse ambiente favorável, tá? E facilitador. Como o Steven Reis, Monestes e o Wilson, que é um biólogo, eles colocam, eu gostei muito dessa fala deles, que eles dizem assim, que formas novas e saudáveis de pensar, sentir e fazer também geralmente requerem um ambiente novo e de mais apoio. Isso é exatamente o que a terapia se propõe a criar, enfraquecendo processos
psicológicos que restringem o repertório e promovendo processos sociais, como de confiança, aceitação, respeito, exploração do ambiente, né? Curiosidade, que conduzem a uma variabilidade comportamental bem-sucedida. A gente busca criar essa variabilidade, ou seja, dentro de uma perspectiva construcionista da tradição trazida pelo Israel Golddiamond. Israel Golddiamond foi um professor de análise de comportamento da década de 60, 70, muito importante para análise do comportamento. O Israel Golddiamond, muito diferente da época dele, que se buscava só punir comportamentos, reduzir comportamentos problema, uma tradição de pesquisa muito criticável, como, por exemplo, a do Ivar Lovaas. Ivar Lovaas, ele propôs procedimentos com punição e muito problemáticos de supressão de comportamento problema. Nessa mesma época, tinha lá o professor Israel Golddiamond propondo, não, gente, a gente tem que ampliar repertório, o nosso foco deve ser ampliar repertório. Ampliar repertório, que isso veio a gente vê isso, por exemplo, na FAP, os autores da FAP trazendo essa tradição do Israel Golddiamond, de vamos focar nos CCR2, vamos focar nos comportamentos de melhora e criar condições dentro da terapia para a gente ver esses comportamentos de melhora, para a pessoa emitir esses comportamentos de melhora e aperfeiçoá-los. E isso é criar variabilidade comportamental a partir do nosso trabalho. Com isso, eu quero finalizar a minha fala discutindo sobre, no nosso trabalho, a gente levar adiante o movimento da neurodiversidade com a criação de nichos, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, assim, o Skinner, ele tinha falado lá no final da década de 70 que o comportamento de qualquer espécie não poderia ser adequadamente compreendido, previsto ou controlado sem conhecimento dos seus padrões instintivos, história evolutiva e nicho ecológico. A gente precisa olhar para o nicho, gente, é o nosso meio social, tá? O nicho dos seres humanos é tanto o lugar físico, as condições estruturais físicas que a pessoa ela vive, como também o seu meio social. E a gente precisa olhar para isso aqui, para o nosso nicho. Por quê? Por quê? A gente sabe que o ambiente seleciona as características das espécies e seus repertórios. As pesquisas sobre reforçamento, punição, controle de estímulos, elas mostram tudo isso aqui. Só que todas, como esse biólogo aqui, o Wilson, ele ressalta que todas as espécies capazes de aprendizagem por contingência, elas são capazes de selecionar os ambientes pelo comportamento. A gente não é só determinado pelo ambiente, mas a gente seleciona o ambiente também. E fazer isso, selecionar o ambiente, mudar o ambiente para ele ficar mais favorável para a gente, isso se chama construção de nicho. O que é construção de nicho? Por definição, processo pelo qual os organismos alteram seu ambiente físico e social, criando o quê? Novas condições que influenciam suas próprias oportunidades de sobrevivência e reprodução. Essa ideia, então, ela sugere que a gente tenha um papel ativo na modelagem do nosso ecossistema. E eu estou falando de ecossistema aqui, no caso, nós seres humanos, tá? A gente interagir com o nosso ambiente, com o nosso ecossistema, fazer mudanças no ambiente que também vão acabar afetando outros organismos. E aí mudar também a dinâmica desse ecossistema. Quando eu estou propondo o movimento, no caso a Judy Singer, e aqui a gente levando adiante essa prática cultural que ela instalou. A gente levando adiante o movimento da neurodiversidade é um movimento de construção de nicho. Por quê? A gente ressalta o componente da variação genética dentro da espécie humana. A gente está falando de aquelas neurodivergências, a gente está falando de variações genéticas e diferenças no funcionamento cerebral que leva a atipicidades no comportamento. Para quê? Para a gente criar um ambiente mais seguro. Para que esses membros da espécie, os neurodivergentes, com esse tipo de variação genética, tenha mais espaço para circular livremente, ter mais autonomia, ter mais chances de se desenvolver e prosperar. E é o que estamos fazendo aqui com o SIG Neurodivergência, construindo, que eu já vou brincar aqui com a palavra, construção de ninhos. Um ninho em que ele seja um ambiente favorável para o nosso crescimento de indivíduos que estão em desenvolvimento, principalmente nas suas primeiras fases, né? Então, a gente precisa construir lugares seguros, lugares de aceitação, lugares de compreensão.
E por isso fica o convite a se estudar as características de cada uma dessas neurodivergências para entender os seus funcionamentos. E é isso, gente. Obrigado. Parabéns, já vou levantar minha mão porque eu preciso falar. Fala. Umbelino, não tem nada mais lindo para mim, tá? Que venho da análise do comportamento, ver um terapeuta contextual que sabe sobre análise do comportamento. Porque, assim, infelizmente, o pessoal tem se formado muito terapeuta contextual sem essa base da análise do comportamento. Ah, sim. E as coisas ficam muito perdidas, muito desconectadas. Então, assim, a sua fala, assim, encheu meu coração de alegria. Eu espero que todos vocês que estão aqui, que estão começando a carreira de vocês, gente, não é porque nós somos terapeutas contextuais com muito orgulho, que a gente não precise saber de princípios básicos, né? Do que Skinner falou lá atrás. Por quê? Porque todas essas terapias contextuais, elas nascem dali, né? Elas nascem a partir de comportamento verbal, elas nascem a partir de vários estudos que estavam sendo feitos. E mais uma coisa que eu queria também falar, que parece que o Umbelino, ele mirou a flecha no meu coração hoje, só tchum, tchum. Falar de Gold Diamond para mim é assim, eu derreto, sabe? Porque as pessoas acreditam que a análise funcional é aquela contingência tríplice, né? E Gold Aham. Diamond lá em 1970, gente mais velho que eu, já falava disso. E eu falo, gente, por que não dão, assim, não dão ouvidos, né? Então, assim, eu fiquei muito, muito emocionada e feliz. E eu queria que vocês, que são mais jovens, escutassem esse conselho, gente. A gente precisa de análise do comportamento para ser um ótimo terapeuta contextual. Senão a gente vai estar só reproduzindo ali coisas sem uma base estruturada e o negócio Só derrete. aplicando técnica, né? Escuta o conselho de uma professora já bem mais velha, experiente, que vocês vão ficar. Mas eu fiquei muito feliz. Obrigada. Vou passar a palavra para quem mais quiser Legal, falar obrigado. algo. Alguém gostaria de fazer Tem alguma alguma pergunta, gente? pergunta, dúvida, comentário? Eu tenho, Fique à vontade. licença. Adorei a apresentação, Belino. Obrigado, parabéns, inclusive, pelo todo o conteúdo que você apresentou aqui pra gente. E acho que também como... Engraçado falar recém-descoberto neurodivergente, porque acho que quando, né, em muitos sentidos, acho que tem uma coisa assim meio que de eu sempre soube, né? Mas acho que Aham. faltou, acho que sempre soube sem saber, né? Talvez acho que seja a experiência de muitas pessoas em muitos sentidos, assim. E uma coisa que me chama sempre a atenção, pensando nesse universo que a gente está, principalmente isso que a gente discute sobre contextualismo funcional e na era eu chamo de era dos processos, pensando na ênfase que está sendo dada agora globalmente com essa virada, mas que é sobre, acho que uma discussão que eu vejo, eu acompanho, e que eu tenho pelo menos não eu quero falar minha opinião, na verdade, eu quero falar para perguntar, na verdade, assim. Eu nunca tenho uma posição muito 100% definida a respeito do conceito dentro da nossa área, dos conceitos relativos a diagnósticos, no caso. Então, a gente vê, assim, muito, principalmente se a gente pensar especificamente sobre muitos dos diálogos que a terapia de aceitação e compromisso coloca, e não só a ACT coloca, mas a própria noção, assim, do contextualista funcional, é a nossa noção de
sujeito único, e comparar o sujeito com a sua própria história, e não com outros, assim. Mas o quanto eu sinto, às vezes, que, principalmente, assim, que às vezes a gente pode acabar caindo num discurso assim, nenhum diagnóstico importa, o que importa é entender apenas as relações do seu indivíduo com o seu meio, relações comportamentais de contingência e tudo mais, e a gente entender apenas essa história, e o diagnóstico não importa. E eu queria saber, assim, o que que você pensa, né, em relação a isso, assim, né? Acho que é até importante saber, assim, que é uma inquietação que me vem, porque às vezes eu sinto que acho que importa, mas não naquele sentido de reduzir a isso, né? De que eu achei que foi brilhante o que você falou, de colocar a pessoa assim, então porque tudo fica naquela coisa circular. Por que que você é assim? Porque eu sou neurodivergente. Por que que você é neurodivergente? Porque eu faço isso. Então fica naquela coisa cíclica, assim, mas acho que considerando tudo isso, e eu não consigo fazer perguntas breves, mil desculpas, pessoal, tô tentando amarrar aqui, que me organizo mentalmente quando eu vou pensando. Mas como que dentro desse contexto todo, como que a gente enxerga a utilidade dos diagnósticos aqui no meio? Sim. É, acho que você perdeu o meu slide. A utilidade do diagnóstico. Eu cheguei no meio pro Mas... fim, então se você repetiu, desculpa. Falei sim, mas é bom você colocar, porque aí eu ressalto. Eu tenho me posicionado com vendo a utilidade do diagnóstico, porque eles ajudam a prever alguns comportamentos, alguns padrões de comportamentos que são previsíveis com os indivíduos. Quando a gente está falando de neurodivergências, tem padrões de comportamento que são bem previsíveis, sabe? Por isso que faz sentido diagnosticar aquela pessoa, inclusive. Faz sentido diagnosticar porque tem padrões de comportamento ali que ela tem e por ela estar apresentando eles nesse momento, você consegue prever que é muito capaz, é muito provável que ela também vai ter esse problema aqui. Por exemplo, autismo, é muito provável que essa pessoa ela vai se sentir ansiosa quando está em grupos que ela, principalmente que ela não conhece. Ela vai ter necessidade de estimulação motora e sensorial lá do jeito dela e ações repetitivas. Ela vai ter algumas coisas na vida dela que é muito importante para ela fazer. E se ela não fizer isso, ela vai ficar mal. Estou falando aqui de interesses especiais. É previsível também que é muito provável ela vai ter alexitimia, ou seja, uma dificuldade de perceber os estímulos sensoriais privados e não reconhecer bem esses padrões e não saber direito o que que ela está sentindo. E aí ela ter adoecimentos em relação a contexto que ela não consegue perceber direito, porque ela não consegue perceber direito o que que ela sente. É previsível. Então, quando eu estou atendendo autistas, eu já fico assim, ó, provavelmente tem alexithymia. E eu vejo isso até na forma de discursar, um discurso muito focado em eventos externos e pouca referência a eventos internos. Aí vamos e as complicações que isso pode trazer. Eu consigo fazer essas previsões a partir do diagnóstico, então o diagnóstico tem essa utilidade. Agora eu vou reduzir tudo o meu paciente a isso? Não, todo meu paciente autista vai ter isso? Não vai, não vai. E a forma como ele vai apresentar esses padrões é diferente, totalmente diferente. Nossa, eu atendendo o caso de TDAH, tem algumas coisas que é bem mais previsível, assim, as necessidades de uma pessoa com TDAH e as dificuldades que ela tem no dia a dia. E as estratégias que a gente passa de adaptação ambiental é mais ou menos as mesmas. Agora, no autismo, por exemplo, e superdotação, cada caso é um caso muito diferente. Os casos autistas, os superdotados, é muito diferente porque o que acontece na vida daquela pessoa, o ambiente que ela cresceu, muda muito como ela vai estar hoje. Se ela teve experiências traumáticas, se não teve, se teve pais super acolhedores, se teve pais que ignoraram, se teve pais críticos, aí é onde entra a contingência, onde entra o contexto mesmo individual e cultural que a pessoa faz parte. Excelente, muito obrigado. Esclareceu bastante. Valeu. Umbelini, eu queria falar sobre isso também, Raul. É, a gente teve uma época, né? Eu não sei se é a fase de vocês, mas que os diagnósticos meio que engessavam a pessoa. Aí É, fulano é aquilo e trata assim, assim, assim. E isso é um dos grandes méritos que eu vejo nas contextuais, é que a gente pode usar os diagnósticos
para nortear mesmo, perdão, a nossa prática clínica, mas sem esse engessamento, sabe? Sem essa rotulação. Porque antigamente a gente via só meio que uma etiqueta. Ah, esse aqui é bipolar. Pá, tá com carbolítio aí, ó, solta aí no mundo, pronto, acabou. Hoje não, né? Nossa, ele é bipolar. Como que a gente pode ajudar um paciente, um cliente que é bipolar? Né? Quais são as estratégias que a gente vai usar? O que que funciona mais com ele e tudo? Então, eu acredito que isso vem bem ao encontro do que o Umbelino falou, né? Serve para a gente já meio que prever e também ter aquele cuidado de não fazer algo, por exemplo, igual algum autista. Assim, meus clientes autistas. Eu já conheço todos, assim, as idiosincrasias. Se você falar a palavra errada na hora errada, meu filho do céu, você tá perdido. Nossa, você estragou a sessão todinha, você pode encerrar, porque acabou. Então, mas nesse caso, sabe? E eu Quando acho tem alguém muito rígido, é bem isso mesmo. né? E obrigada pela sua pergunta, Raul. Foi muito importante para a gente, enquanto grupo. Murilo? Eu queria aproveitar isso que você também trouxe, Ana, e toda a fala do Link primeiro, assim, Belino, infelizmente eu só consegui entrar depois porque eu acabei tendo um atendimento de emergência, mas cada segundo que eu tive aqui foi incrível, né? Obrigado por trazer é, essa aula incrível para a gente hoje. E eu acho que é interessante também porque às vezes eu percebo que a gente tá quase que numa bolha, né? No sentido de ter uma percepção diferente das outras em relação à neurodivergência, né? Como que nossos outros colegas ainda enxergam, né, cada uma dessas circunstâncias, né? Dando um exemplo muito rapidamente, até uma coisa que eu comentei com o Gustavo no privado, e eu vou só fazer um resuminho bem pequenininho para também não expor esse caso, mas basicamente eu estou com um paciente em que o relatório de avaliação psicológica dele, né, a Murilo, profissional deixa que eu fez fazer esse uma laudo. lembrança. Oi? Deixa eu só te fazer uma lembrança. Tá sendo gravado. Tá. Corta mais ainda o que tu vai dizer e pula só pra parte limpa e seca do final, para não revelar os dados, já que tá sendo gravado, por Aham. favor. Aham. Ahn, simplesmente uma profissional colocou num laudo. é, não acho que é autismo porque autistas não desejam ter relações sociais e essa pessoa deseja ter, né? É, Para começar, isso não é então, critério diagnóstico, né? pois é. Então, é bem complicado, né? E Como é que a capacitista, gente... né? Exato, É. né? É, como é que as pessoas estão enxergando isso, né? Então, eu acho que isso ressalta ainda mais a importância da gente ter essas discussões, né? E da gente abrir esse espaço para dialogar com os outros profissionais, quais práticas que a gente acredita que vão trazer melhora para os nossos pacientes e eu acho que muitos de nós também, sendo neurodivergentes aqui, que estão participando, eu acho que isso ainda é uma coisa que toca mais ainda na gente, né? Acho que é isso. Sim. Por isso que no final, é, eu, eu fiz esse convite, né? A gente, como profissionais, precisa conhecer cada vez mais as características de cada uma dessas neurodivergências, porque elas são... Aí, é, tem alguns padrões que são previsíveis, assim, aí conhecer eles ajuda, sabe? É bem útil. E aí isso é estudar. E a literatura, essa literatura, ela é recente, principalmente a gente está falando de adultos, dos casos não estereotípicos. Então, o autista prototípico, ele é esse indivíduo que não tem interesse em relações sociais, mas é o prototípico. Tipo assim, aqueles casos iniciais lá do Léo Kanner,
e outros, que aí é o que hoje a gente vê como autistas nível 2 nível 3 falando de autismo, né? Enfim, o estereótipo do superdotado é o Einstein, sabe? Tipo, e por aí vai. O estereótipo do TDAH é o tigrão do ursinho Puff. Rogério, E- deixa eu só te atravessar aqui 1 minuto, é só uma fala. É aquilo que a gente ouve. Nossa, você não tem cara de autista. então, Assim, que é aquela facada que eles enfiam e torcem, né? Porque eu, pelo menos, sinto assim. Rogéria, sim. querida. Não, corroborando com a fala de vocês aí, acho que vem bem ao encontro do que você disse, Ana, o quanto que é capacitista, né? Esses termos assim, eu acho que capacitismo é uma palavra que um termo que a gente tem que estar usando tanto, né, para poder estar alertando as pessoas que às vezes vem com aquela melhor das intenções, né, mas sendo bastante capacitista. E quando você fala, Umbelino, né, da pessoa que apresenta alguma deficiência, nossa, mas ela parece ser normal, passa por aí, né? E das dificuldades também que uma pessoa que apresenta altas habilidades e superdotação também enfrenta, né? Porque a depender, no caso a gente está falando altas habilidades e superdotação, a gente está falando da pessoa neurodivergente, né? E aí, quando a pessoa com uma deficiência, é, a depender da deficiência, a pessoa olha e fala: nossa, coitadinho, nem parece ser normal, né? Aquela pena como se a pessoa tivesse, por causa daquilo ali, acabou, a pessoa não tem, né? Está totalmente limitada. E as dificuldades que uma pessoa, a gente pensa o contrário, né? O coitadinho, quando passa para uau, quando a pessoa tem um diagnóstico de altas habilidades e superdotação. Mas Sim. é importante a gente lembrar que essas pessoas também têm um histórico, boa parte tem um histórico de sofrimento, né? Existem relatos de pessoas, assim como você falou, Umbelino, recebi o diagnóstico, muitas respostas, né, me foram dadas junto com esse diagnóstico. É um autoconhecimento nesse momento. E altas habilidades também. Esse autoconhecimento, a pessoa vê como ela está funcionando, olha, era assim, agora eu estou entendendo. Mas geralmente tem muitos históricos de bullying, né? De julgamentos, apontamentos, relatos de pessoas com altas habilidades e que às vezes em idade escolar de errar de propósito, porque acertar sempre e ter um certo destaque também é motivo para bullying, né? Então, só que socialmente a gente sabe que, por um lado, é punido, vamos dizer assim, nesses momentos, e por outro lado, a neurodivergência super mega power aceitável, né? Vamos colocar sem querer generalizar, já generalizando, mas muitas das vezes é assim que acontece. Faz sentido isso, Melino? Sim. Eu queria complementar, falando que a gente tem que tomar sempre cuidado e a gente vai derrapar, viu, de quando em quando, em ser capacitista, porque são discursos que estão muito, circulando muito, né? E a gente está nesse contexto geral, a gente ouve muito isso e a gente pode ter uma tendência a reproduzir. É provável, sabe? Tem uma probabilidade alta da gente reproduzir. E principalmente quando você está lidando com casos em que a pessoa ela não consegue fazer alguma coisa devido à sua neurodivergência. Por exemplo, a pessoa com TDAH que tem uma baixa memória de trabalho, tipo assim, eu tenho que fazer isso aqui. Aí eu começo a mexer nisso aqui, né? Fazer essa tarefa aqui. Aí eu olhei pro lado, aí isso aqui eu tenho essa outra tarefa aqui. E eu nem terminei a primeira. E a informação que eu precisava decorar para essa primeira, eu já esqueci. Né? Esse é bem característico do TDAH. E aí a pessoa ela tem um monte de coisa bagunçada no dia a dia dela, que é caótico, que ela não entrega os trabalhos direito e tudo por esses déficits em memória de trabalho. Só que aí a gente tem que olhar de novo para o contexto, que adaptações podem ser feitas para a gente facilitar o desenvolvimento dessa pessoa. Porque se eu focar só no déficit, aí eu caio num capacitismo.
Mas se eu focar nas adaptações que podem ser feitas, eu trago de volta para o contexto e não e tiro de dentro do indivíduo e olho o que pode ser feito, né? E aí elevar a melhoras. É um olhar transdiagnóstico mesmo, né, Murilo? Creio que sim. Eu acho que dá para chamar assim. É, trans no sentido de que atravessa, que está um pouco além, né? Sim. Exatamente. Tem alguém ali, né? Além Isso. desse diagnóstico. É assim, nossa, você usou a palavra muito boa, alguém. A gente tem que olhar para a pessoa e para as potencialidades dela. Se a gente tivesse olhar assim, isso é. Não, eu estou sendo Goldaimondiano aqui. Que é, que é, pô, e ele trouxe essa visão, né? Se você começa a reforçar uma classe de comportamento, isso não vai afetar só essa classe de comportamento, mas o sistema de repertórios vai afetar outros comportamentos e aí vai aumentar a probabilidade de outros mais adaptativos, diminuir a probabilidade daqueles que têm causado problema, enfim. E a pessoa ela aprender novas formas de agir e assim vai. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Eu queria convidar vocês a abrir as câmeras, quem se sentir à vontade, para a gente tirar uma foto. Ah, esse momento é muito Principalmente quem importante. não tem Deixa eu só fotinho. ressaltar uma coisa, então, assim, para finalizar. Claro, meu Essa perspectiva contextualista das neurodivergências, ela eu vejo um valor muito grande, assim, muito, muito vantajosa em relação a perspectivas internalistas. Tem algumas teorias que conduzem é, terapêuticas que são internalistas. Tipo assim, o indivíduo ele tem uma certa estrutura psíquica com um certo funcionamento e por isso que ele é desse jeito. Tipo, um autista, ele é de uma estrutura psicótica, por exemplo, que como se aquilo fosse tudo dentro do indivíduo. Esse tipo de perspectiva, ela é culpabilizante, ela deixa o indivíduo com uma visão mais defeituosa sobre si, e quando a gente olha para o contexto, a gente tem dentro de um contextualismo funcional, a gente consegue ter uma prática muito mais compassiva, e vale a pena. Obrigado, Cláudia, vi aqui o comentário no chat. Deus. Aliás, eu me sinto muito honrado pela professora Cláudia estar aqui acompanhando. Eu ia te falar agora para você olhar o chat que ela tinha te deixado um recadinho, porque ter a Cláudia aqui, assim, é Ah, uma sim. honra para gente, né? Ela achou legal ter citado o Gold Diamond também. Vamos tirar uma foto, pessoal? Vamos. Então Quem tá, se ninguém sentir mais à quer abrir. vontade e puder abrir, senão tá tudo bem também. Ana, Exatamente, sempre tá tudo bem. Ana, tu consegue printar ou eu tiro também? Eu tiro, se tu tira, todo mundo tira. A gente tira juntos para garantir que pelo menos uma funcione. Vamos no 3, 3, 2, 1. 2, 1. Tira a mão da boca. Oi. Legal. Ah, eu achei que ficou bonita, gente. Só a Daisy que ficou de fora, mas tudo bem. Agora eu quero ver eu fechar aqui para eu voltar. Voltei. Então é isso, pessoal. Eu acho que a gente inaugurou em grande estilo, né? Com a presença de pessoas ilustres do nosso futuro presidente, da professora Cláudia Oshiro, que é uma pessoa que eu amo de paixão, ela sabe, porque eu sou super tiete dela. Nossos colegas de SIG, Murilo, meu professor querido, que eu ando dando uns perdidos, mas tudo bem. Gusta e Rogéria, eu amo trabalhar com vocês. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Umbelino, os Maravilha. meninos vão falar ainda, eu vou deixar eles falarem, mas assim, Umbelino, em nome do nosso SIG, eu queria te agradecer enormemente pela contribuição. Sua palestra foi linda, trouxe pontos importantíssimos.
sabe? Assim, e coisas que o pessoal mais jovem não está muito acostumado a ouvir. Então, assim, eu achei de um valor inestimável, assim, não Legal. tenho. Obrigado. E Gusta, Rogéria, tá com vocês. Gente, vou só repetir, né? Agradecer a presença de todo mundo aqui. É uma honra ter cada um de vocês, Cláudia, Raul, que prazer vocês estarem aqui com a gente, né? A gente sabe da agenda de todo mundo e vocês estarem aqui. A gente convida vocês para estarem também com a gente em outros momentos, porque eu acho que é uma temática que a gente precisa estar falando, né? E a gente conta com vocês para poder estar falando isso aqui junto com a gente. Tá bom? Legal. Muito obrigada, Umbelino. Prazer imenso. Valeu. Gente, obrigado por hoje. Eu vou encerrar aqui. Uma ótima noite, uma ótima semana. E nos vemos domingo, porque domingo temos, quer dizer, no final de semana, porque no final de semana nós temos o nosso evento, não é, Raul? Nós Isso temos o aí, evento com começamos na aula, sexta-feira. Que evento, muitas gente? SBS. ela Ai, confundiu final de semana. Então, quem não se inscreveu, por favor, se inscreva. Nós vamos ter palestras internacionais, nós vamos ter palestras em espanhol, em português e em inglês. Nós temos um time de tradutores voluntários. Não esperem a perfeição, mas pessoas altamente comprometidas e dedicadas. E é isso. Quis encerrar assim para caso alguém tivesse esquecido de se inscrever. Um imenso beijo. Nos vemos logo, logo com o DiversiCast falando sobre um tema muito que eu vou deixar guardado para anunciar em seguida. Beijo. Surpresa. Tchau. Beijo, gente. Boa noite. beijo, Tchau, obrigada. boa Beijo, noite. Obrigado, Cláudia. gente. Um Beijo. beijão.